vocês terem uma ideia do que é que acontece com quem tem TDAH. Além disso que eu mencionei, da incidência de divórcio ser de 3 a 5 vezes maior, essas pessoas, quando crescem, elas têm maior abuso e dependência de drogas. Trouxe uns dados aí para mostrar para vocês. Eles têm maior índice de desemprego, completam menos anos de escolaridade, têm maior incidência de acidentes. E os acidentes tendem a ser muito mais graves quando a pessoa tem TDAH. Vamos ver os gráficos aqui. Vamos ver alguns gráficos aí. Aqui... Passa um outro gráfico antes desse, se você tem aí. Qual é o outro? Tem um outro... Vamos ver se tem um azul e tem um branco. Isso, o azul. Qual é o azul? Vamos passar o azul. Isso. Olha só o que acontece. Esse gráfico aí, ele mostra o seguinte. Em vermelho são as pessoas que são portadoras do TDAH. Em verde são pessoas normais, que não têm o TDAH. Repare que enquanto você é jovem, a incidência, o que esse gráfico mostra ali, é a frequência com que você encontra abuso e dependência de drogas. Enquanto você é jovem, não faz diferença. Você vê que está ali pau a pau, né? Mas à medida que o garoto cresce, o adolescente vai virando adulto, olha o que acontece. Chega a ser o dobro, apenas por ter TDAH. É por isso que a gente fala que TDAH não é um jeito de ser, não é um tipo de personalidade. É uma doença e ela não é benigna, porque ela predispõe a um monte de outras coisas. Esse é apenas um exemplo. E eu queria agora voltar, então, àquele gráfico anterior. Vamos voltar. Olha só, então, será que a gente deve tratar? Porque a gente só trata a doença, ninguém vai tratar um jeito de ser, não é isso? Eu, pelo menos como psiquiatra, não vejo sentido nisso. A gente só trata se é uma doença e se aquilo traz problemas para a pessoa. Esse estudo foi publicado este ano, Jô, na revista de pediatria mais importante do mundo. Para publicar nessa revista, olha, tem que ser muito, muito, muito fera. E o que esse gráfico aí mostra é o seguinte, vocês estão vendo em verde pessoas que foram tratadas para o TDAH, tomaram medicação. Em amarelo estão pessoas que não foram tratadas para o TDAH, né? Aquilo foi sendo empurrado com a barriga. Repara que o tratamento, ou seja, as barras verdes, diminuem a incidência de abuso de álcool e de drogas. Ou seja, isso é realmente uma doença e ela precisa ser, de alguma forma, tratada para impedir as consequências graves que normalmente ocorrem com essas pessoas. Qual é o outro gráfico que tem? Tem um outro gráfico muito interessante, esse branquinho aqui. Esse gráfico foi publicado numa das mais importantes revistas americanas. Ele mostra o seguinte, são vários anos, né, 87, 89, até 95. E esse gráfico é o seguinte, qual é a percentagem de internações na emergência, de todos os atendimentos médicos que uma criança e um adolescente podem ter, qual é a percentual desses atendimentos que é em serviço de emergência, ou seja, foi um acidente, né? Foi uma coisa grave. Sim. Então, repare que ano após ano, as barras vermelhas são os portadores de TDAH, eles têm maior frequência de atendimento em serviços de emergência hospitalar, porque eles sofrem mais acidentes, quando comparados a pessoas que não têm TDAH. Agora, o Paulo, quais são os sintomas do TDAH? Mesmo no adulto, que na criança, falta de atenção, o desligamento, se é uma menina. Mas como é que você identifica o TDAH e como é que você separa isso de um comportamento dispersivo, por exemplo? Porque em medicina, Ju, a gente tem dois tipos de diagnóstico. Um é o diagnóstico de categoria, por exemplo, um vírus. Ou você tem o vírus da hepatite ou não tem, ou você está dentro da categoria ou está fora da categoria. Mas tem outros diagnósticos em medicina que nós chamamos de diagnósticos de dimensão, são dimensionais. Ou seja, todo mundo tem um pouco aquilo, só que algumas pessoas têm demais, têm além da conta. Por exemplo, depressão. Todo mundo fica triste, na fossa, dor de cotovelo, mas algumas pessoas ficam nitidamente diferentes das outras. E o TDAH é a mesma coisa. Esses sintomas de TDAH, todo mundo tem um pouco, fica desatento, balança um pouco a perna, fica inquieto, porque não tem paciência para esperar a fila. Só que algumas pessoas têm isso além da conta, desde pequenininho, e além disso, esses sintomas atrapalham muito a vida do indivíduo. Mas qual é o além da conta? Eu quero saber como é que se quantifica isso. Por exemplo, uma outra pergunta. A pessoa que tem TDAH tem necessariamente uma inteligência mais desenvolvida também? Absolutamente. O que acontece, isso é um ponto pacífico. Pode ser uma pessoa burríssima e ter... TDAH dá em qualquer pessoa, inteligente, burro, alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, com dislexia, sem dislexia.
Qualquer pessoa pode ter TDAH. Então, algumas pessoas são muito brilhantes, são inteligentes, apesar de terem TDAH. Mas o TDAH não traz nenhum benefício à pessoa. Mas nesse caso também não trouxe nenhum prejuízo? Ah, certamente que trouxe. É que o cara era tão bom, que mesmo tendo TDAH, chegou aonde chegou. Por exemplo, existe um prêmio Nobel de Física que é disléxico. Pô, dislexia só traz problema. O cara não consegue ler, tem que ler 4 vezes a mesma coisa para entender. Apesar disso, teve um sujeito... E a letra também é incompreensível? É. Troca as coisas. Teve um sujeito que era tão bom, que conseguiu ganhar o prêmio Nobel, apesar de ter esse problema. Então, o TDAH é igual. É possível que haja muitas pessoas que são inteligentes, brilhantes, e apesar disso tem o TDAH. Mas o que é importante, principalmente para a nossa associação, é que o TDAH não traz vantagem nenhuma a quem é portador, só traz desvantagem. Bom, isso parece óbvio, claro. Mas eu queria que você exemplificasse um pouco mais claramente. Então, como eu estou falando, já perguntei algumas vezes, os sintomas do TDAH? É uma tríade, né, de grupos são 3 grupos de sintomas. Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Desatenção no geral, não é que presta mais atenção. Não, no geral. Aprende com mais rapidez uma coisa, aí já passa para outra, já não sei o quê, O garoto está sentado ali e diz assim, não, eu tenho que prestar atenção, porque isso vai cair na prova, e daqui a pouco ele está olhando o cinto do amigo, a caneca, e peraí, deixa eu voltar. Ele volta, aí voa de novo, e em casa, a mãe, às vezes, não, vai sentar e só vai levantar quando estiver lido tudo. O menino está lendo, ele está distraído, está pensando em outra coisa. Então, ele não consegue aproveitar aqueles momentos de leitura. Tudo bem, mas o que diferencia esse menino da pessoa que começa a ler, que é uma coisa que deve ter acontecido com você e com todo mundo, começa a ler e, de repente, uma palavra faz com que ele tenha uma associação de ideias com outra coisa e ele continua lendo 3, 4, 5 páginas, mas já está pensando numa coisa inteiramente diferente por causa dessa associação de ideias que ele fez devido a uma palavra no livro. Isso acontece com todo mundo? Todo mundo. Então, como é que você sabe quando isso acontece com alguém que tem TDAH, que foi por causa do TDAH? Porque o sujeito tem isso o tempo todo. E isso atrapalha a vida dele. Uma coisa é você, por exemplo, todo mundo já leu cansado. Quando você está lendo cansado, está lendo e não está entrando nada. O TDAH é assim o tempo inteiro, mesmo quando ele não está cansado. Então, essa dificuldade que todo mundo tem de vez em quando, e é normal, né? Todo mundo tem um pouco. O portador de tergiversar, de começar a ler e aí parte para outro... Mas é eventual, depois você resgata, aquilo volta, né? Para o TDAH, ele não volta mais, ele volta um pouquinho e já não sabe nem o que mais que ele está lendo, tem que voltar a página para trás. Então, essa desatenção, ao contrário das pessoas comuns, que tem um pouquinho disso, isso não atrapalha nada,